Olá a todos e bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou Júlio e hoje a gente vai se aventurar num mistério histórico que me fascinou completamente. Prepare-se para desvendar os segredos das tribos perdidas de Israel. O livro é The Ten Tribes of Israel Historically Identified, da autora Barbara Simon. E para me guiar nessa jornada eu tenho a companhia da experta em história e culturas antigas, Vanessa. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. A Barbara Simon abre um baú de mistérios nesse livro, usando registros históricos, textos religiosos e até práticas culturais de povos indígenas das Américas para tentar rastrear o paradeiro das tribos perdidas. Promete ser uma conversa instigante. E já começo com uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que eu comecei a ler o livro. Como a autora conecta as profecias bíblicas com o destino das tribos perdidas? Essa ideia do julgamento divino e da dispersão me deixou curioso. É aí que a Barbara Simon demonstra seu domínio da pesquisa Júlio. Ela usa passagens de dois Esdras, Jeremias e Zacarias para mostrar como a desobediência às leis divinas era frequentemente associada ao exílio e à dispersão do povo. É como se ela estivesse traçando um paralelo entre as narrativas bíblicas e os eventos históricos que levaram ao desaparecimento das tribos. Entendi. Então a autora usa a Bíblia como uma espécie de mapa para entender o que mais tem acontecido com essas tribos. Mas me diz uma coisa, Vanessa. A gente sempre ouve falar da dispersão do castigo. Mas e a esperança de um retorno? Isso também aparece no livro. Com certeza. A promessa de um futuro retorno e restauração é um tema recorrente nas profecias. E claro, a Barbara Simon explora isso no livro. Ela destaca, por exemplo, a profecia de Zacarias sobre Efraim e a reunião dos dispersos. Essa esperança de redenção é um fio condutor crucial na narrativa. É incrível como a fé e a história se entrelaçam nessa busca, né? Mas me explica uma coisa, essa dispersão. Para onde as tribos teriam ido? A autora se arrisca a dar um palpite sobre a localização delas. Aí que a coisa fica interessante. O livro apresenta várias teorias sobre a migração das tribos perdidas, explorando as possíveis rotas e destinos, e tem uma teoria em particular que me deixou de queixo caído. Aposto que é a da migração para as Américas, né? Li sobre isso e fiquei completamente fascinado. Mas como alguém chegou a essa conclusão? Quais são as evidências? Calma, Júlia, vamos por partes. A autora começa contextualizando a situação geopolítica da época com as conquistas assírias no século Eitro-Assi. Lembra que o reino de Israel foi dominado pela Síria. Grande parte da população foi levada para o exílio, o que abre margem para diversas teorias sobre o paradeiro das tribos. Faz sentido. Se você tira um povo inteiro da sua terra, eles vão se espalhar pelo mundo. Mas e essa conexão com as Américas? Como a autora justifica essa hipótese? A Barbara Simon usa uma abordagem multidisciplinar, combinando relatos históricos com análises culturais. Ela cita, por exemplo, figuras como o Dr. Elias Boudinot e o Dr. Williams, que observaram similaridades geográficas e culturais entre os povos indígenas das Américas e os antigos israelitas. Espera aí. Similaridades culturais. Que tipo de similaridades? Me fala mais sobre isso. Vanessa, eu estou curioso. Pense em costumes, práticas religiosas, até mesmo traços linguísticos. A autora tece um paralelo impressionante, Júlio. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesse universo de similaridades, acho que seria interessante entendermos como era a migração naquela época. Verdade. Pensando bem, atravessar continentes inteiros não devia ser nada fácil. A autora fala sobre isso, como as tribos teriam feito essa jornada épica. Sim, ela menciona, por exemplo, as observações de Constantino Beltrame sobre a facilidade de passagem da Ásia para a América pelo Estreito de Bering. Ele destaca a presença de esqueletos de mamutes em ambos os continentes, o que sugere uma antiga conexão entre essas regiões. Caramba, que interessante. Então essa migração milenar pode ter acontecido através de uma rota que hoje está submersa. Parece coisa de filme. Mas me diz, a gente vai falar mais sobre essas similaridades culturais que você mencionou. Com certeza, Júlio. Essa é uma das partes mais instigantes do livro. E tenho certeza que você vai se surpreender com as descobertas da Barbara Simon. Então, vamos lá. Estou pronto para desvendar mais esse capítulo da nossa busca pelas tribos perdidas. Preparado para se aventurar no mundo das similaridades culturais, Júlio? A Barbara Simon faz um trabalho incrível comparando costumes e práticas religiosas dos antigos israelitas com os de povos indígenas das Américas. É como montar um quebra-cabeça gigante buscando conexões que atravessam milênios. Confesso que essa parte do livro me deixou de boca aberta. É tanta coincidência que chega a ser difícil de acreditar. A autora encontrou paralelos em tantas áreas, costumes rituais. É muita informação para processar. Sim, é um mergulho profundo em diferentes culturas. Mas para te ajudar a organizar as ideias, que tal começaremos com um exemplo emblemático? A Festa dos Tabernáculos, você lembra dela? Claro, era uma festa importante no calendário religioso dos antigos israelitas, com a construção de cabanas temporárias. Mas espere um pouco. A autora encontrou algo parecido nas culturas indígenas. Exatamente. A Barbara Simon descreve como alguns povos indígenas também construíam cabanas temporárias com folhagens para celebrar uma festa específica, e não para por aí.
O uso ritualístico do fogo presente em cerimônias como o do Fogo Novo também aparece em ambas as culturas. Duas culturas completamente diferentes separadas por um oceano, celebrando festas com elementos tão parecidos. É muita coincidência para ser apenas coincidência, não acha? É o que a autora nos leva a questionar, Júlio. Será que essas similaridades são apenas fruto do acaso? Ou será que existe uma ligação ancestral entre esses povos? A Barbara Salmon nos convida a considerar essa possibilidade. E além das festas, quais outros paralelos a autora encontrou? Os costumes de luto, por exemplo. Tanto os antigos israelitas quanto alguns povos indígenas observavam períodos específicos de lamentação com práticas e rituais bastante semelhantes. A autora também encontrou paralelos interessantes em costumes relacionados a casamento, herança e rituais de purificação. É impressionante como a autora consegue conectar costumes tão específicos. Ela realmente mergulhou fundo nessas culturas para encontrar essa similaridade. Mas me fala uma coisa, tem alguma descoberta que te surpreendeu mais do que as outras? Difícil escolher uma só, Júlio. Mas a comparação do teocalli mexicano com o turbante de Arão descrito na Bíblia me deixou fascinado. A similaridade na vestimenta religiosa é tão específica que levanta a questão. Será que essa é mais uma evidência da conexão ancestral entre esses povos? Nossa, isso é realmente intrigante. E a autora encontrou outros paralelos além dos costumes religiosos. Sim. O uso do quipu para registrar informações similar à prática de antigos hebreus também é mencionado no livro. E para completar esse mosaico de similaridades, ela explora conexões linguísticas, como a importância do termo Ja'á em algumas tribos nativas americanas. Classe familiar. Exatamente. É um termo que remete à divindade no antigo hebraico. É como se a linguagem guardasse vestígios dessa conexão ancestral. E, para fortalecer ainda mais essa teoria, a autora cita as observações de Sir William Penn sobre os costumes e a linguagem dos nativos americanos. É muita evidência, Vanessa. Mas se essa teoria da migração para as Américas é tão forte, por que ela não é mais conhecida? Porque ainda é considerada apenas uma hipótese. Ótima pergunta, Júlio. E é aí que entram as crônicas e relatos espanhóis que a autora analisa no livro. Eles nos fornecem um contexto histórico crucial para entendermos como essa teoria foi recebida na época e os desafios que ela enfrentou. Parece que essa história vai ficando cada vez mais complexa. Mal posso esperar para desvendar os próximos capítulos. Que figuras históricas aparecem nesses relatos espanhóis? A Barbara Simon nos apresenta figuras importantes como Bartolomeu de las Casas, Bernardino de Sahagún e Garcia, que documentaram suas observações sobre povos indígenas. Esses relatos ajudaram a fortalecer a teoria da migração. Ou complicaram ainda mais a história. Eles são peças-chave no quebra-cabeça histórico que a autora está montando, mostrando que os espanhóis, ao chegarem nas Américas, se depararam com costumes que lhes lembravam os antigos israelitas, mas nem todos interpretaram essas similaridades da mesma forma. O que você quer dizer com isso? Eles duvidaram da conexão com as tribos perdidas. Alguns acreditavam que o diabo estava imitando os costumes judaicos nas Américas para enganar os povos indígenas. Peraí, o diabo, sério? Que interpretação mais peculiar? A gente precisa lembrar da mentalidade da época, Júlio. O choque cultural era imenso, e essa interpretação, por mais curiosa que seja, reflete a dificuldade que os europeus tinham em assimilar a diversidade cultural das Américas. Faz sentido? Mas e a autora, como ela lida com essa interpretação? Ela leva essa hipótese a sério. A Barbara Simon vai além dessas interpretações superficiais e nos convida a uma análise mais profunda. Ela nos lembra que a supressão e destruição de registros e artefatos indígenas pelos conquistadores espanhóis dificultam a busca por evidências mais concretas. É verdade, muita coisa se perdeu durante a colonização. Como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando. Exatamente, mas mesmo com essas lacunas, a autora consegue traçar um panorama fascinante da história das tribos perdidas, nos levando a questionar as narrativas tradicionais e a buscar novas perspectivas. E falando em novas perspectivas, tem algum outro relato espanhol que a autora destaca no livro? Sim. A história do Fray Roman Pen e as cruzes milagrosas. Segundo o relato, cruzes teriam aparecido em um campo onde imagens religiosas haviam sido enterradas. Cruzes milagrosas. Parece que essa história está ficando cada vez mais misteriosa. A gente passeia por diferentes interpretações nesse livro, Júlio. Mas a Barbara Simon nos convida a olhar para esses relatos com um olhar crítico, sem perder de vista a complexidade da experiência humana. E além da análise histórica e cultural, a autora também nos leva a refletir sobre as implicações morais e filosóficas da busca pelas tribos perdidas. Que interessante. Que tipo de reflexões ela propõe? A autora nos coloca diante de questões importantes sobre a forma como os povos indígenas foram tratados pelos colonizadores europeus, criticando a ganância e a crueldade dos conquistadores espanhóis. Ela nos convida a encarar os erros do passado para construir um futuro mais justo e tolerante.
É importante lembrarmos que essa busca por conhecimento não pode ser separada da responsabilidade ética de reconhecermos as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Com certeza, Júlio. E a Barbara Simon faz isso com maestria, nos mostrando como a descoberta das tribos perdidas desafia a compreensão europeia da profecia bíblica e da história, abrindo espaço para novas interpretações. E que novas interpretações seriam essas? A autora se aprofunda nesse tema. Sim. Ela nos leva a questionar os conceitos de civilização e barbárie que foram usados para justificar a dominação europeia. A autora nos apresenta, por exemplo, a eloquência de Noga, um famoso chefe indígena que em seu discurso demonstra uma sabedoria e uma humanidade que contrastam com a brutalidade dos colonizadores. Que exemplo poderoso. É importante darmos voz a essas narrativas que foram silenciadas pela história oficial. E a autora ela chega a alguma conclusão sobre o paradeiro das tribos perdidas. Ela defende alguma teoria específica. A Barbara Simon nos apresenta um rico panorama de evidências e teorias, mas evita conclusões definitivas. Ela nos convida a tirarmos nossas próprias conclusões, a continuarmos a busca por respostas e a questionarmos as narrativas tradicionais. É uma jornada fascinante, com certeza. Mas me diz uma coisa, depois de todas as descobertas, o que a autora destaca como principal legado da busca pelas tribos perdidas? A Barbara Simon nos mostra que a busca pelas tribos perdidas é muito mais do que uma investigação histórica. É uma busca por nós mesmos, por nossas raízes, pela compreensão da complexidade da história humana. É verdade. Ao tentarmos desvendar os mistérios do passado, acabamos aprendendo muito sobre nós mesmos, sobre nossas crenças e sobre a maneira como enxergamos o mundo. E no final das contas, essa jornada de autoconhecimento é tão importante quanto a busca por respostas concretas. Com certeza, Júlio. E a obra da Barbara Simon nos presenteia com essa jornada, nos desafiando a questionar, pesquisar e a manter a chama da curiosidade acesa. E chegamos à parte final da nossa imersão nesse livro incrível, Júlio. A Barbara Simon nos guiou por um labirinto de pistas, teorias e reflexões. Mas agora a pergunta que fica é: o que aprendemos com essa busca pelas tribos perdidas? Nossa, Vanessa, depois dessa viagem épica pelos registros históricos, textos religiosos, culturas ancestrais, a gente precisa tentar juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que essa busca nos revela sobre nós mesmos. Exatamente. E a autora nos dá uma dica preciosa logo no início do livro. Quando conecta o destino das tribos perdidas com a busca humana por identidade e pertencimento. É como se essa busca milenar fosse um reflexo do nosso próprio desejo de encontrarmos nosso lugar no mundo. Faz muito sentido. Afinal, quem nunca se perguntou de onde veio, quais são suas raízes, para onde vai? Essa busca por respostas é intrínseca à natureza humana, né? Com certeza. E a Barbara Simon nos mostra que essa busca pode nos levar a lugares inesperados, desafiando nossas crenças e expandindo nossos horizontes. Olha só a jornada que fizemos nesse livro. Passamos por profecias bíblicas, migrações épicas, paralelos culturais surpreendentes. É verdade. Começamos buscando pistas sobre o paradeiro das tribos perdidas e acabamos descobrindo um universo de conexões entre culturas e povos. E o mais fascinante é que cada nova descoberta levanta ainda mais perguntas, nos impulsionando a continuar a busca. É como se a Barbara Simon tivesse nos dado um mapa, mas em vez de nos levar a um destino final, ele nos conduz a um caminho infinito de descobertas e aprendizado. E o mais importante, esse caminho não é feito apenas de respostas, mas também de perguntas, de dúvidas, de reflexões. E essa é a beleza da história, né? Ela nos permite revisitar o passado, entender o presente e, quem sabe, até vislumbrar o futuro. Mas me diz uma coisa, Vanessa, depois de mergulhar tão profundamente nessa pesquisa, qual você diria que é a principal mensagem que a autora nos deixa? Acho que a Barbara Simon nos convida a abraçar a complexidade da história, a questionar as narrativas dominantes e a buscar múltiplas perspectivas. Ela nos mostra que a história não é uma ciência exata, mas sim um mosaico de interpretações, evidências e mistérios. É verdade. E essa busca por diferentes perspectivas é essencial para que a gente possa construir um futuro mais tolerante e inclusivo, reconhecendo a riqueza e a diversidade da experiência humana. Mas me fala uma coisa. Você acha que a autora acredita na possibilidade das tribos perdidas terem realmente chegado às Américas? A Barbara Simon, como boa historiadora, evita fazer afirmações categóricas, mas ela nos apresenta um conjunto de evidências bastante convincente. Acho que ela nos deixa com a pulga atrás da orelha, nos incentivando a continuar a pesquisa e a tirarmos nossas próprias conclusões. E é isso que faz desse livro uma obra tão instigante. Ele não nos dá respostas prontas, mas nos convida a participar da investigação, a questionar, a duvidar, a buscar novas evidências. É uma verdadeira aventura intelectual. Com certeza. A Barbara Simon desperta em nós o espírito explorador, a curiosidade insaciável por desvendar os mistérios da história. E acho que essa é a grande lição que fica. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim e cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de nós mesmos e do nosso lugar no mundo. Que bela maneira de encerrar nossa imersão nesse livro fascinante. E para nossos ouvintes que ficaram curiosos com a história das tribos perdidas, fica o convite para ler The 10 Tribes of Israel Historically Identified. Preparem-se para uma viagem épica no tempo e no espaço.
E lembrem-se, a busca pelo conhecimento nunca termina. Até a próxima, exploradores!